A figura que a história registra como czar Nicolau II da Rússia veio ao mundo em 18 de maio de 1868, no Palácio de Alexandre, refúgio imperial nos arredores de São Petersburgo, então capital do vasto Império Russo. Batizado como Grão-Duque Nicolau Alexandrovich Romanov, ele era filho do Grão-Duque Alexandre Alexandrovich, segundo na linha sucessória do trono ocupado por seu avô, o czar Alexandre II. Destinado inicialmente a uma carreira militar comum, seu destino mudou drasticamente em 1865, quando a morte prematura de seu irmão mais velho, o herdeiro Nicolas, aos 21 anos, o transformou no novo sucessor. Ao assumir o trono após a morte do pai em 1881, tornou-se o czar Alexandre III, um homem de aparência rústica, mais parecido com um camponês russo do que com seus ancestrais germânicos, cuja força lendária era demonstrada em gestos como dobrar garfos com as próprias mãos durante banquetes oficiais. Sua mãe, Maria Feodorovna, nascida princesa Dagmar da Dinamarca em 1847, era filha do futuro rei Cristiano IX, que ascenderia ao trono em 1863. A família real dinamarquesa tinha laços estreitos com as monarquias europeias. Sua irmã, a princesa Alexandra, casou-se com o príncipe Alberto Eduardo, futuro Eduardo VII da Inglaterra, em 1864, quando Dagmar tinha apenas 16 anos. Originalmente noiva do falecido Grão-Duque Nicolas, ela acabou desposando seu irmão mais novo, Alexandre, convertendo-se à fé ortodoxa russa e adotando o nome Maria Feodorovna. Dessa união nasceram 6 filhos, dos quais Nicolau II era o primogênito. O segundo filho, Alexandre, faleceu ainda bebê, mas os demais Jorge, Miguel, Xênia e Olga, atingiram a idade adulta. A dinastia Romanov, no poder desde 1613, emergiu de um período caótico conhecido como Tempo das Dificuldades, quando a Rússia, devastada por guerras civis e ocupação polonesa, elegeu Miguel Romanov como czar para restaurar a ordem. O império que Nicolau II herdou era o maior do mundo, estendendo-se da Polônia a oeste até o Pacífico a leste, com fronteiras no Ártico e na Ásia Central. Suas raízes remontavam ao Principado de Moscou, um modestíssimo estado medieval governado pelos príncipes da dinastia Ryurik, descendentes de chefes vikings que dominaram as terras dos eslavos a partir de Kiev no século IX. Após a invasão mongol, Moscou se fortaleceu, combinando força militar, lealdade aos canatos tártaros e astúcia política. No século XV, com a queda de Constantinopla, os moscovitas se autoproclamaram herdeiros do Império Romano do Oriente, adotando o título de czar derivado de César, e iniciando uma expansão implacável. Expulsaram os tártaros, submeteram a próspera República Mercantil de Novgorod e avançaram rumo à Sibéria. No século XVIII, Pedro, o Grande, transformou a Rússia em um império de fato, fundando São Petersburgo, derrotando a Suécia na Grande Guerra do Norte e proclamando, em 1721, o nascimento oficial do Império Russo. Suas sucessoras como Catarina a Grande ampliaram ainda mais as fronteiras, anexando a Ucrânia, a Crimeia e partes da Polônia. Após repelir a invasão napoleônica em 1812, a Rússia emergiu como potência dominante na Europa, e em 1814, o czar Alexandre I entrou triunfante em Paris à frente das forças que obrigaram Napoleão a abdicar. Embora inspirados pelas ideias liberais do Iluminismo, tanto Catarina quanto Alexandre esbarraram na realidade de um sistema autocrático que, apesar de necessário para manter a coesão de um território tão vasto e diverso, resistia a reformas profundas. Nas décadas seguintes, a Rússia manteve sua aura de potência militar, mas a derrota na Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856, expôs suas fraquezas estruturais. Seu avô, o czar Alexandre II, assumiu em 1855 determinado a modernizar o país. Em 1861, aboliu a servidão, libertando milhões de camponeses, embora os obrigasse a pagar resgates ao Estado por 49 anos para compensar os antigos senhores. Reformas como a introdução do júri popular, 1864, a criação dos enstvos, conselhos locais eleitos, e a abolição dos castigos corporais no exército, 1874, tentaram corrigir os problemas revelados pela guerra. No entanto, o sistema permanecia frágil, especialmente diante do crescimento do nacionalismo entre as minorias étnicas e da crescente consciência política nas cidades. Nicolau II cresceu em um ambiente contraditório, uma mãe carinhosa, porém superprotetora, e um pai afetuoso, mas de personalidade avassaladora, combinação que pode ter contribuído para sua postura hesitante na idade adulta.
Como era comum entre a nobreza europeia, seus pais definiram as linhas gerais de sua educação, mas sua criação ficou a cargo de governantas e preceptores. Entre os 7 e 10 anos, recebeu aulas de sua governanta Alexandra Olenina, e a partir dos 10, sua formação foi supervisionada pelo general Gregory Danilovich, que contratou professores especializados em russo, francês, inglês, alemão, matemática, geografia, química e história, esta última sua disciplina predileta. Uma influência marcante foi seu tutor Charles Helff, o inglês que lecionava na elitista escola Alexandros, em Tsarskoye Selo. Sob sua orientação, Nicolau adotou a postura contida típica da aristocracia britânica, traço que mais tarde seria interpretado como sinal de fraqueza e indecisão por seus críticos. Em março de 1881, quando Nicolau tinha apenas 13 anos, seu avô, o czar Alexandre II, foi assassinado por membros do grupo revolucionário Vontade do Povo ao retornar ao Palácio de Inverno após uma inspeção militar. Após 6 tentativas anteriores de atentado durante seu reinado, desta vez a bomba ceifou suas pernas, e ele morreu poucas horas depois no palácio. Foi a primeira vez na história russa que o monarca foi morto não por rivalidades dinásticas, mas por revolucionários que buscavam derrubar a própria monarquia. Em homenagem ao pai, Alexandre III ergueu a Igreja do Salvador sobre o sangue no local do atentado, mas o episódio marcou o início de uma era ainda mais turbulenta. Uma ironia histórica, já que o reinado de Nicolau II, seu neto, seria tão conturbado quanto o período que levou os Romanov ao poder 3 séculos antes. Alexandre III não apenas herdou um império abalado pela violência revolucionária, mas reagiu com mão de ferro. Em 1887, após a descoberta de um novo complô para assassiná-lo, justamente no 6º aniversário da morte de Alexandre II, o czar desferiu um golpe implacável contra os grupos terroristas de esquerda. 5 membros do Narodnaya Volia, Vontade do Povo, incluindo o revolucionário Alexander Ulyanov, irmão mais velho de um certo Vladimir que anos depois adotaria o pseudônimo Lenin, foram executados. A repressão foi tão brutal que, ironicamente, só serviu para radicalizar ainda mais os opositores do regime, entre eles, o jovem Vladimir, que, após a morte do avô e a ascensão do pai ao trono, mergulharia de cabeça na política revolucionária. Enquanto a sombra da revolução se alongava sobre a Rússia, Nicolau, então um adolescente sob a tutela rígida do general Danilovich, era moldado para um destino que ainda não compreendia plenamente. Aos 17 anos, sua educação política foi confiada aos homens mais poderosos do império, mas foi Konstantin Pobiedonoscel, o conservador procurador-chefe do Santo Sínodo e ideólogo da autocracia, quem deixou a marca mais profunda em sua formação. Para Pobiedonoscel, a Rússia não era um país qualquer, era um organismo sagrado, cujo povo, especialmente os camponeses, alheios às ideias corruptoras do Ocidente, encarnava a essência do monarquismo ortodoxo. A democracia representativa? Uma heresia. O liberalismo? Uma doença estrangeira. Nicolau absorveu essas lições como verdades absolutas, enquanto seu entendimento de economia, ensinado pelo liberal Nikolai Bung, permaneceu superficial ao longo de toda a vida. O futuro czar nunca dominaria os mecanismos do capital ou das finanças, e quando chegasse sua hora, dependeria cegamente dos conselhos de seus ministros, muitas vezes com consequências desastrosas. O destino, porém, parecia brincar com os Romanov. Em outubro de 1888, quando a família imperial retornava da Crimeia, o trem em que viajavam descarrilou em Borky, na Ucrânia. O teto do vagão refeitório desabou, mas Alexandre III, com uma força quase sobre-humana, sustentou as vigas com as próprias costas, salvando os filhos da morte certa. Nicolau, então com 19 anos, saiu ileso, mas aquele acidente que abalou a saúde do czar plantaria as sementes de uma tragédia muito maior. Como era de praxe entre a nobreza europeia, Nicolau foi iniciado na vida militar no prestigioso regimento de guardas princianos, onde o treinamento era mais uma formalidade do que uma preparação real para a guerra. O que importava eram as conexões. O jovem herdeiro do trono convivia com os filhos das famílias mais poderosas da Rússia em um mundo de bailes, caçadas e privilégios que pouco tinha a ver com a realidade do império. Mas ao contrário dos grandes tours tradicionais que levavam os aristocratas europeus a Roma, Atenas ou Paris, Alexandre III decidiu que seu filho deveria olhar para o Oriente, e foi assim que em 1890, Nicolau embarcou em uma viagem que mudaria sua visão de mundo. Acompanhado pelo príncipe Esperukovsky, um especialista em culturas asiáticas, o futuro czar cruzou continentes,
passou por Viena e Atenas, onde reencontrou seu primo, o príncipe Jorge da Grécia, antes de se aventurar por terras muito mais exóticas. Egito, Índia, Ceilão, atual Sri Lanka, as Índias Orientais Holandesas, Indonésia, Sião, Tailândia, China e finalmente o Japão. Cada parada era um espetáculo de cores, cheiros e tradições que contrastavam com a rigidez de São Petersburgo. Mas o Oriente também guardava perigos. Em Otsu, no Japão, um policial local, brandindo um sabre, atacou Nicolau, ferindo-o no rosto. Só a intervenção rápida do primo Jorge evitou um desfecho trágico. O incidente abalou a corte russa e encerrou prematuramente a viagem. Nicolau voltou a São Petersburgo por terra em agosto de 1891, com uma cicatriz física e, talvez, uma desconfiança ainda maior em relação ao mundo exterior. De volta à Rússia, sua vida seguiu um roteiro meticulosamente traçado. Aos 21 anos, já integrava o Conselho de Estado e o Comitê de Ministros. Em 1893 foi nomeado presidente de um comitê especial para a construção da ferrovia Transiberiana, um projeto monumental que, mais do que ligar Moscou ao Extremo Oriente, simbolizava o sonho imperial de expansão. Mas, enquanto cumpria seus deveres oficiais, Nicolau também se permitia distrações menos nobres. Em 1890 iniciou um caso com Matilde Krzeszynska, uma bailarina polonesa de apenas 17 anos do balé imperial. O romance, embora tolerado e até incentivado pelos pais, era um mero interlúdio. O verdadeiro destino de Nicolau estava escrito nas alianças dinásticas da Europa. E foi em 1884, durante o casamento de seu tio, o grão-duque Sérgio, com a princesa Isabel de Hesse, que Nicolau conheceu a mulher que mudaria sua vida. Entre as convidadas estava Alix, a irmã mais nova da noiva, uma menina de 12 anos, neta da rainha Vitória da Inglaterra, que já então demonstrava uma devoção quase mística à fé luterana e um amor incondicional por tudo que fosse inglês. Anos depois, quando Nicolau, já um homem, reencontrou Alix, ficou fascinado por sua beleza frágil e seu ar de santidade. Em abril de 1894, durante o casamento de seu irmão, o grão-duque Ernesto Luís, em Coburgo, na Alemanha, ele se ajoelhou diante dela e pediu sua mão. Alix hesitou. Abandonar o luteranismo em favor da ortodoxia russa? Era um sacrifício imenso. Mas dias depois, cedendo à pressão familiar e a uma convicção divina de que aquele era seu destino, ela aceitou. O casamento, porém, quase não aconteceu. A saúde de Alexandre III, outrora robusta, entrará em colapso em 1894. Os médicos atribuíram seu declínio aos ferimentos sofridos no desastre de Bork 6 anos antes. Em outubro daquele ano, o czar, já moribundo, foi levado ao palácio de Livadia, na Crimeia, na esperança de que o clima ameno o revigorasse. Nicolau, agora tsarevich, assumia cada vez mais as funções do pai. No dia 22 de outubro, Alix chegou à Crimeia para receber a bênção do sogro. Menos de 2 semanas depois, em 1º de novembro de 1894, Alexandre III morreu aos 49 anos, deixando um império vasto, frágil e nas mãos de um filho de apenas 26 anos. O luto oficial mal havia começado quando, em 26 de novembro, menos de um mês após a morte do czar Nicolau e Alix, agora convertida à ortodoxia e rebatizada como Alexandra Fyodorovna, se casaram. A cerimônia, realizada no Palácio de Inverno, foi um espetáculo de pompa e contraditória alegria em meio ao luto. A nova czarina, embora inteligente e profundamente religiosa, jamais se adaptaria à sociedade de São Petersburgo. Sua timidez e rigidez contrastavam com o brilho da corte, e o fato de a imperatriz-mãe, Maria Fyodorovna, ainda desfrutar de precedência cerimonial só aumentava seu ressentimento. Ainda assim, o casamento de Nicolau e Alexandra foi, em seus primeiros anos, genuinamente feliz. Entre 1895 e 1904, o casal teve 4 filhas e, finalmente, um filho tão esperado, o tsarevich Alexei, cuja chegada, no entanto, traria consigo uma maldição que abalaria a dinastia até seu fim. Nos primeiros anos de reinado, a família imperial dividia seu tempo entre o Palácio de Alexandre em Tsarskoye Selo, uma construção neoclássica de fachadas amareladas e colunas brancas, mas com interiores decorados em um estilo gótico vitoriano, Agosto de Alexandra, e o Palácio de Peterov, a 20 milhas a oeste, onde passavam os verões. Também faziam excursões à costa finlandesa a bordo do iate Standard, usado tanto para viagens de lazer quanto para visitas oficiais à Europa. Durante uma década, os bailes no Palácio de Inverno foram o centro da vida social de São Petersburgo, mas após 1903, a família imperial começou a se isolar.
Os Romanov se afastavam cada vez mais da corte, da nobreza e, sem saber, do próprio povo. A rotina de Nicolau era metódica, quase monástica. Acordava às 8 horas para um mergulho matinal, seguido de café da manhã e uma caminhada pelo vasto parque de Alexandre. Às 9h30, dedicava-se aos assuntos de Estado por 1 hora, antes de receber seus ministros entre 10h30 e o almoço, às 13 horas. Após uma refeição rápida de 45 minutos, as tardes eram reservadas para audiências com embaixadores e visitantes estrangeiros. Às 17 horas, o chá em família. E entre 18 horas e 20 horas, mais uma rodada de relatórios ministeriais, um ciclo interminável de papéis, protocolos e decisões que, com o tempo, se revelariam insuficientes para conter a tempestade que se avizinhava. O jantar, servido pontualmente às 20 horas, era mais um ritual de Estado do que um momento de repouso. Após a refeição, Nicolau juntava-se a Alexandra e aos filhos no boudoir da czarina, onde a família imperial tentava, em vão, escapar da pressão do trono. Mas a noite mal começava. Às 22 horas, o czar retornava ao seu gabinete, muitas vezes trabalhando até altas horas, afogado em relatórios que jamais pareciam suficientes. Quando assumiu o trono após a morte do pai, em 1894, Nicolau II confessou que todos já suspeitavam: não estava preparado. A coroa havia caído sobre um homem indeciso e inseguro, cujo governo seria moldado não por convicções firmes, mas pelas últimas palavras sussurradas em seus ouvidos. O indivíduo mais poderoso da Rússia, ironizavam os cortesãos, é o último que conversou com o czar. Alexandra, por sua vez, tentava infundir nele uma fé inquebrantável em seu destino divino. Lembre-se, Nick, você não é apenas um homem, é o ungido de Deus, repetia, enquanto o império desandava. Essa crença seria posta à prova em maio de 1896, quando Nicolau II deveria surgir perante seu povo em toda a glória imperial. Durante a coroação em Moscou, sim, Moscou, e não Petersburgo, a capital desde 1712, porque a tradição dos Romanov exigia que o ritual ocorresse no coração sagrado da velha Rússia. No dia 26 de maio, sob os afrescos dourados da Catedral da Dormição, no Kremlin, uma cerimônia de 3 horas consagraria o jovem czar. Mas o destino cruel já preparava seu primeiro aviso. 4 dias depois, no campo de Kodinka, nos arredores da cidade, 500.000 de pessoas aglomerava-se desde o amanhecer, ansiosas pela chegada do casal imperial e pelos presentes prometidos: um pedaço de pão, uma caneca de cerveja, um lenço com o monograma dos Romanov. Quando os rumores se espalharam de que os suprimentos não seriam suficientes para todos, a multidão transformou-se em uma massa descontrolada. Empurrões viraram pancadas. Pancadas, uma avalanche humana. Mais de 1000 corpos foram esmagados antes que o sol atingisse seu zênite. Quando Nicolau e Alexandra chegaram, às 12 horas, o campo já havia sido limpo, os cadáveres removidos, a terra revolvida para ocultar o sangue. Naquela mesma noite, enquanto milhares de feridos gemiam em hospitais improvisados, o czar e a czarina compareciam a um baile suntuoso na embaixada francesa, celebrando a aliança franco-russa. O protocolo exigia sua presença, mas a imagem de um imperador dançando sobre uma tragédia recém-ocultada gravou-se na memória nacional como um presságio. Sem um círculo íntimo de conselheiros leais, Nicolau herdou os ministros de seu pai e governou por inércia nos primeiros anos, repetindo políticas sem questionar sua eficácia. Sua aversão a conflitos e o desejo patológico de agradar a todos resultavam em decisões contraditórias, tomadas não em conselhos ministeriais, mas em audiências privadas, onde cada ministro defendia seus próprios interesses. O czar só se interessava verdadeiramente por assuntos militares e diplomáticos. No resto, deixava os departamentos agirem como feudos independentes. Com o tempo, a desconfiança o consumiu. Suspeitava que ministros competentes estivessem usurpando sua autoridade, e passou a jogá-los uns contra os outros, sabotando a própria máquina que deveria servir ao império. Como seus antepassados, acreditava piamente que seu vínculo com o povo era direto, quase místico, um pai benevolente que, em teoria, ouvia até as queixas mais triviais de seus filhos. Petições chegavam à sua mesa aos montes. Algumas, ele respondia pessoalmente, como se a burocracia de um império continental pudesse ser gerida com gestos de caridade. Entre esses ministros, um nome dominava os primeiros anos de seu reinado: Sergei Witte, o homem que havia passado 2 décadas nas ferrovias antes de ser catapultado ao Ministério das Finanças.
Herdeiro das políticas de seu predecessor Ian Vyshegradski, Witt transformou a economia russa com um plano audacioso: industrialização a qualquer custo, financiada por empréstimos estrangeiros, impostos esmagadores sobre os camponeses e tarifas protecionistas que encareciam os produtos importados. Era o sistema Witt, uma aposta desesperada para que a Rússia não seguisse o caminho do Império Otomano ou da China Qing, condenados à exploração pelas potências industriais. Sim, os camponeses sofrerão, admitia Witt sem remorsos, mas a alternativa é a servidão econômica perpétua. Sua obsessão pela modernização o levou a adotar o padrão ouro em 1896, apesar da resistência da aristocracia rural, que via com horror a ascensão de uma economia capitalista. Só a intervenção pessoal de Nicolau, raro momento de firmeza, garantiu a vitória de Witt. Mas foi nas ferrovias que o ministro deixou sua marca mais duradoura. Em maio de 1891, ainda como czarevich, Nicolau havia presenciado em Vladivostok a cerimônia de início das obras da Transiberiana, a espinha dorsal que ligaria Moscou ao Extremo Oriente. Ao assumir o trono, ele manteve vivo esse sonho expansionista, convencido de que a fraqueza da China era uma oportunidade divina. Em 1895, quando o Japão esmagou os chineses na Guerra Sino-Japonesa e arrebatou a península de Liaodong, com sua joia estratégica Port Arthur, a Rússia não podia tolerar tal afronta aos seus próprios planos imperiais. Com a ajuda da França e da Alemanha, Moscou forçou Tóquio a devolver o território a Pequim. Apenas para que em 1898, Witt negociasse o direito de construir um ramal da Transiberiana através da Manchúria, encurtando a rota. Pouco depois, quando a Alemanha tomou Qingdao, Nicolau assegurou o arrendamento de Port Arthur para a Rússia. O jogo estava lançado. O Extremo Oriente tornará-se o novo tabuleiro do Império. Até que em 1900 a rebelião dos Boxers explodiu no norte da China, uma insurreição violenta contra a influência estrangeira. Enquanto as potências ocidentais enviavam tropas para esmagar os rebeldes, a Rússia aproveitou o caos para consolidar seu controle sobre a Manchúria, protegendo a ferrovia e estendendo sua sombra sobre a região. Witt, o arquiteto dessa expansão, via na industrialização e no imperialismo a única saída para a Rússia. Mas o preço era alto. Nas cidades, as fábricas engoliam camponeses desarraigados, amontoados em cortiços insalubres, enquanto o analfabetismo dava lugar a ideias perigosas. Entre as máquinas e a fumaça, algo novo fermentava, e não seria mais possível ignorar. Nas fábricas sufocantes e nos campos esgotados, as sementes da revolta germinavam com força implacável. Os sindicatos, antes tímidos refúgios de operários explorados, transformaram-se em caldeirões de ideias radicais que clamavam não apenas por pão, mas pela cabeça do czar. Entre greves que paralisavam São Petersburgo e motins camponeses que incendiavam a estepe, a Rússia de Nicolau II tremia sob o peso de suas próprias contradições. As taxas esmagadoras de Witt e as tarifas que sangravam os pequenos proprietários não deixavam alternativa. A fome se alastrou pelos gobernias como uma praga, ceifando vidas enquanto o palácio de inverno brilhava, indiferente. Witt, o tecnocrata frio, via a solução não na misericórdia, mas na ruptura. Propôs um golpe mortal no coração da Rússia tradicional. A abolição da obshchina, a comuna camponesa que por séculos havia sido o esteio da vida rural. Em seu lugar, sonhava com proprietários individuais atados à terra não pela tradição, mas pela dívida e pelo mercado. Era uma aposta perigosa, arrancar das mãos dos mujiques o último vestígio de segurança coletiva em troca de uma liberdade que na prática, os entregaria aos latifundiários e aos bancos. Mas Nicolau, sempre hesitante, recuou diante da magnitude da reforma. Preferiu manter os impostos altos e as revoltas latentes a arriscar uma transformação que poderia, ironicamente, acelerar o colapso que tanto temia. Enquanto o campo fervia, as universidades tornavam-se trincheiras. Os estudantes, aqueles jovens que deveriam ser a elite leal do império, transformaram suas aulas em assembleias sediciosas. Em 1899, as ruas de Moscou e São Petersburgo ardiam com protestos que o czar tentou sufocar com expulsões e alistamentos forçados. Mas até Nicolau, em seus momentos de lucidez, reconhecia que havia justiça em suas queixas. O currículo clássico rígido e anacrônico foi abolido, os alunos ganharam uma ilusão de escolha. Por trás das paredes dos anfiteatros, professores e até burocratas do Ministério da Educação conspiravam em silêncio. Simpatizantes de ideias liberais ou revolucionárias, sabotavam as tentativas de impor um patriotismo cego, alimentando, em vez disso, o veneno da crítica. Até 1900,
Três forças distintas já desenhavam um mapa da oposição ao trono. Os socialistas revolucionários, herdeiros dos Narodniki e do terrorismo de Narodnaya Volia, pregavam a aliança entre operários e camponeses para derrubar o czar a golpes de dinamite. Viktor Chernov, seu líder, sabia que a revolução não viria apenas das fábricas, mas dos ukazes e das florestas onde os mujiques ainda sonhavam com a terra repartida. Suas células clandestinas espalhavam-se como um vírus e, em 1904, o ministro do Interior Vyacheslav von Plehve, o mesmo que ordenara a repressão brutal contra greves e judeus, caiu morto sob uma bomba, vítima de sua própria crueldade. Do outro lado, os sociais-democratas, discípulos de Marx, apostavam no proletariado urbano como vanguarda da história. Mas em 1903, no Congresso de Bruxelas, a fratura se consumou. Lenin, com sua fé inquebrantável na disciplina de ferro, arrastou os bolcheviques para a radicalidade absoluta, enquanto os mencheviques de Martov ainda acreditavam em uma revolução por etapas, menos sangrenta, mais negociada. Ambos, porém, concordavam em um ponto: o czarismo era um cadáver em pé, e só um golpe cercearia sua agonia. Entre os extremos, os liberais, os cadetes, sonhavam com uma monarquia constitucional, um parlamento que freasse os excessos do autocrata sem derrubá-lo. Seu reduto? As Eslos, aquelas assembleias locais onde a nobreza esclarecida e a burguesia emergente discutiam, entre taças de chá e discursos inflamados, os limites do poder czarista. Seu problema? Enquanto eles debatiam reformas, as massas já não queriam concessões, queriam vingança. Foi nesse caldeirão que von Plehve, o carrasco de milhares, soltou sua frase fatal em 1903. O que este país precisa é de uma pequena guerra vitoriosa para conter a revolução. Uma ironia amarga. A guerra chegou, mas não a vitória. Em fevereiro de 1904, a Rússia, cega por seu próprio desdém, declarou guerra ao Japão por Manchúria e Coreia. Nicolau, convencido de que o gigante eslavo esmagaria os macacos amarelos em semanas, ignorou os avisos do general Kuropakin. O Transiberiano estava incompleto, as tropas mal equipadas e a marinha, uma piada trágica. O resultado? Uma sucessão de humilhações que fariam tremer até os alicerces do trono. Em abril, o almirante Makarov, o único gênio naval que a Rússia tinha, morreu quando sua nau capitânia, a Petropavlovsk, explodiu em Port Arthur. Em setembro, Kuropakin, com um exército 2 vezes maior, foi esmagado em Liaoyan por um inimigo mais rápido, mais moderno, mais implacável. A ferrovia, prometida como artéria da vitória, revelou-se um beco sem saída. Trilhos faltavam, locomotivas quebrava, e os reforços chegavam tarde demais. Enquanto isso, os japoneses sitiaram Port Arthur e, em janeiro de 1905, tomaram a fortaleza, afundando o que restava da frota do Pacífico. Kuropakin, agora um general derrotado, foi novamente esmagado em Mukin, forçado a recuar para o norte da Manchúria como um cão envergonhado. O golpe final veio no mar. Em maio de 1905, depois de uma viagem de 8 meses ao redor do mundo, um épico de incompetência, a segunda esquadra do Pacífico de Rosestvensk entrou no estreito de Tsushima. Lá, o almirante Togo, com precisão cirúrgica, aniquilou a frota russa em poucas horas. Era o fim. Em setembro, com a mediação de Theodore Roosevelt, a Rússia assinou a paz em Portsmouth, cedendo a Coreia e abandonando a Manchúria. O império, que se julgava invencível, havia sido exposto como um colosso de pés de barro. E então, como von Plehve previra, mas não como desejava, a guerra não conteve a revolução. Aderiu-lhe combustível. Em 28 de julho de 1904, enquanto se dirigia para uma audiência com o czar, o próprio Plehve foi reduzido a fragmentos por uma bomba dos socialistas revolucionários. Nicolau, desesperado, havia nomeado aquele homem em 1902, depois do assassinato de seu predecessor, Scipiagem, na vã esperança de que a mão de ferro de Plehve esmagaria a dissidência. Em vez disso, Plehve tornou-se o algoz de si mesmo. Seus pogroms contra os judeus, como o de Kishinev, onde 49 foram massacrados em 1903, ou de Odessa, onde 400 morreram em 1905, só alimentaram o ódio. Nicolau, embora tenha condenado os linchamentos, pouco fez para detê-los. Entre 1903 e 1906, mais de 2.000 judeus foram assassinados em ondas de violência que mancharam a Rússia de sangue. Com Plehve morto, a czarina Maria Feodorovna implorou ao filho que não nomeasse outro linha dura. Nicolau, contra sua própria natureza, cedeu. No lugar do carrasco, escolheu o príncipe Piotr Sviatopolk-Mirski, um liberal que prometia reformas, tolerância religiosa, direitos civis, até uma assembleia representativa. Mas a nobreza conservadora, liderada pelo Grão-Duque Sergei,
resistiu com unhas e dentes. Em dezembro de 1904, quando Nicolau rejeitou a proposta de um governo representativo, Minsk renunciou. O czar mais uma vez havia escolhido a ilusão do controle sobre a realidade da mudança. E então veio o Domingo Sangrento. O que os manifestantes pediam não era revolução, mas redenção. Uma assembleia constituinte para forjar um governo constitucional, um pacto entre o trono e o povo. E eles não marchavam com bandeiras vermelhas, mas com ícones sagrados, entoando hinos patrióticos, até mesmo Deus salve o czar, como se Nicolau fosse seu último refúgio. O problema? O czar não estava em São Petersburgo. Estava em Tsarskoye Selo, distante dos clamores, enquanto seu primo, o grão-duque Vladimir, e o ministro do interior, Sviatopolk Mirski, hesitavam entre a repressão e a concessão. A decisão veio das sombras. Tropas do regimento Semionovsky, nervosas e superadas em número, receberam ordens de bloquear o caminho para a Praça do Palácio. Quando as colunas de trabalhadores avançaram, pacíficas mas irresistíveis, os soldados atiraram. O massacre não foi um erro, foi uma escolha. Centenas caíram sob o fogo cerceador, seus corpos ensanguentando a neve de janeiro. Nicolau, ao saber da carnificina, expressou profundo pesar em seu diário, mas o dano estava feito. Domingo Sangrento não foi apenas um banho de sangue, foi o momento em que a máscara do pai dos povos se espatifou. Como poderia o czar se dizer protetor se suas tropas abatiam súditos que imploravam por sua bênção? A legitimidade divina que ele tanto invocava agora pingava vermelha nas ruas de Petersburgo. Enquanto o império tremia, o grão-duque Serguei, símbolo da reação aristocrática, tombava sob as balas de um terrorista socialista revolucionário em fevereiro. Nicolau, pressionado, ofereceu migalhas, um órgão consultivo, nada que ameaçasse seu poder absoluto. Para ele, uma constituição não era reforma, era rendição. A autocracia é a única forma de governo que Deus nos deu, repetia, convencido de que qualquer cedência abria as portas para o caos. E havia outro peso em sua consciência, a dinastia. 4 filhas, Olga, Tatiana, Maria, Anastásia, tinham nascido em sequência, cada uma um lembrete cruel da lei sálica de 1797. Sem herdeiro masculino, o trono passaria para seu irmão Miguel, um homem cujo nome já cheirava a instabilidade. Quando Nicolau adoeceu gravemente em 1900, chegou-se a sussurrar sobre mudar as regras para coroar Olga, mas sua recuperação adiou a crise. Até que em 12 de agosto de 1904, Alexandra deu à luz Alexei. O herdeiro tão esperado chegou envolto em ironia divina. O menino carregava no sangue a hemofilia de sua avó, a rainha Vitória. Um corte, uma queda, e o futuro da Rússia podia desvanecer-se em horas. Alexandra, já frágil, mergulhou no misticismo. Rasputin não era ainda um nome conhecido, mas a corte já sentia o cheiro da desesperança. Enquanto a família imperial se afogava em preces, o império afundava em derrotas. A guerra contra o Japão, um conflito que Nicolau entrará convencido de que vitória seria um passeio, revelou-se um desastre. Port Arthur caiu. A frota do Báltico, após uma viagem épica e inútil, foi aniquilada em Tsushima. Cada telegrama de derrota erodia um pouco mais a aura do czar. Em Petersburgo, as greves se multiplicavam. Em outubro, os ferroviários paralisaram o país. Sem trens, não havia comida, não havia tropas, não havia governo. Sergei Witt, o homem que salvara a economia russa uma vez, agora salvava o trono. Conceda, majestade, ou tudo desmorona. Nicolau, cercado, assinou o Manifesto de Outubro em 30 de outubro de 1905, promessas de uma Duma legislativa, de um Conselho de Ministros, de liberdades civis, palavras que soavam a traição em seus próprios lábios. Mas as ruas não se acalmaram. Em Petersburgo, Leon Trotsky e seus sovietes de deputados operários organizavam a resistência. Em Moscou, os bolcheviques incendiavam barricadas. Witt, nomeado primeiro-ministro, tentava governar enquanto o czar torcia o nariz para cada decreto. Isso não é monarquia, resmungava Nicolau. Isso é uma farsa. Até que em dezembro as tropas de Durnovo esmagaram a revolta. Os liberais, horrorizados com o radicalismo das massas, correram para os braços do governo. Os cadetes, os constitucional-democratas, sonhavam com reformas pela via parlamentar. Os outubristas, satisfeitos com as migalhas de outubro, contentavam-se em ser a nova nobreza do regime. Em abril de 1906, as leis fundamentais transformaram promessas em letras mortas. A Duma nasceu, mas nasceu castrada. Nicolau reservou para si o direito de dissolvê-la, de declarar estado de sítio, de nomear metade do Conselho de Estado.
Quando a primeira sessão se abriu no Palácio Tauride, o czar, aos 38 anos, olhava para aqueles deputados como um pai relutante olha para filhos indesejados. Os cadetes e os trudovis, socialistas moderados, dominavam o plenário, exigindo terra e poder, demasiado para um autocrata. Em julho, Nicolau dissolveu a Duma. A segunda, eleita em 1907, foi ainda pior, mais radical, mais barulhenta. Desta vez, o czar não esperou. Em junho, com um golpe de caneta, mudou as regras eleitorais, asfixiando a representação popular. A terceira Duma seria um corpo dócil, um fantoche de si mesma. A Rússia seguia em frente, mas o czar já não governava, apenas sobrevivia. A industrialização avançava, mas as fábricas eram caldeirões de revolta. O campo fervilhava com camponeses queimando latifúndios. E no horizonte, a sombra de 1917 já se alongava. Nicolau, cego pela fé em seu destino divino, não via, ou não queria ver. A Duma foi dissolvida em questão de meses e as leis eleitorais mais uma vez retalhadas para garantir um parlamento de obediência cega. Nicolau II, agora um monarca constitucional a contragosto, debatia-se entre o peso da coroa e as amarras de uma constituição que nunca desejara. Enquanto o império cambaleava, a corte imperial abriu suas portas para um homem que se tornaria o símbolo mais sinistro de sua decadência, Grigori Rasputin, um camponês siberiano de olhos penetrantes e aura de místico. Introduzido aos Romanov no final de 1905 pela princesa Anastasia de Montenegro, que mais tarde se casaria com o tio do czar, o grão-duque Nicolau Nikolaevich, Rasputin não chegou como um conselheiro político, mas como um milagreiro. E o milagre que prometeu era o único que importava, salvar o herdeiro do trono. Alexei Tsarevich, que sofria de hemofilia, uma maldição que transformava cada queda, cada arranhão, em uma sentença de morte. Os médicos da corte, impotentes, assistiam enquanto o menino se debatia em agonia, a pele pálida como cera, os lábios azulados. Até que Rasputin aparecia. Um toque, uma prece murmurada em voz gutural, e como por arte de um Deus misericordioso, e a hemorragia cessava. O sangue coagulava. O príncipe respirava. Para Nicolau e Alexandra era uma prova divina. Rasputin não era apenas um curandeiro, mas um enviado, um sinal de que o céu ainda não abandonara os Romanov. O povo, afinal, não clamava por ele? Não escreviam cartas suplicando por sua bênção? A corte, porém, via apenas um charlatão. Os nobres torciam o nariz diante de suas maneiras grosseiras, de seu cheiro a vodka e terra, de suas orgias noturnas que escandalizavam até os mais libertinos de São Petersburgo. Sotopim, o primeiro-ministro de mão de ferro, exigiu sua expulsão. Esse homem é uma praga, advertiu. Ele está destruindo a monarquia por dentro. Mas o czar resistiu. E quando Sotopim foi assassinado em 1911, uma bala no peito, no meio de uma ópera, com o próprio Nicolau a poucos metros de distância. Os boatos se espalharam como fogo em palha. Teria sido o próprio regime a ordenar o crime? O czar, em um gesto suspeito, mandou arquivar a investigação. A sombra da dúvida nunca mais deixou de pairar. Sem Sotopim, a Rússia perdeu seu último estadista de pulso firme. Seu sucessor, Vladimir Kokousov, era um burocrata sem carisma, um homem de números, não de decisões. Enquanto ele tentava conter os gastos, o ministro da guerra, Vladimir Sukholinov, exigia mais, muito mais para o exército. A Rússia precisa de canhões, não de contas equilibradas, vociferava. E Nicolau, ainda humilhado pela derrota na guerra russo-japonesa, ouvia. O czar sonhava em restaurar o prestígio militar do império, mas temia uma nova guerra. A Europa era um barril de pólvora, e ele, um homem que já vira seu exército desmoronar uma vez, não queria ser o estupim. Enquanto isso, nas províncias, o ministro da Agricultura, Alexander Krivoshin, tecia uma reforma silenciosa. Quebrar o poder das comunas camponesas, distribuir terras, oferecer crédito, era a receita para criar uma classe de pequenos proprietários leais ao trono. Em 1914, 60% das crianças russas já frequentavam a escola primária. O progresso existia, mas era lento, desigual, e acima de tudo, tardio. A Rússia ainda era um gigante com pés de barro, um império onde a fome e a ignorância conviviam com palácios dourados e sonhos de grandeza. Em 1913, para celebrar 3 séculos de dinastia Romanov, Nicolau organizou festas suntuosas. As ruas de São Petersburgo se encheram de bandeiras, os sinos repicaram, e o czar, emocionado, viu-se rodeado por uma multidão que, ao menos por um dia, pareceu amá-lo. Eles ainda me querem, murmurava para Alexandra. Mas a ilusão duraria pouco. Sob a superfície, o descontentamento fermentava.
Os operários de São Petersburgo já ensaiavam greves. Os camponeses, apesar das reformas, ainda sonhavam com a terra dos nobres. E na Europa, as alianças se rearranjavam como peças de um jogo mortal. A Rússia, outrora temida, agora era cortejada. Depois da derrota para o Japão, a Grã-Bretanha não via mais ameaça nos cossacos, mas um aliado contra a ascensão alemã. Em 1907, a Entente Cordiale entre Londres e Paris ganhou um terceiro membro, São Petersburgo. A Tríplice Entente estava formada, um bloco para conter a Tríplice Aliança de Berlim, Viena e Roma. Mas a Itália, aliada relutante, olhava com cobiça para os territórios austríacos. E a Áustria, por sua vez, mirava aos Balcãs com a ganância de um abutre. Sazonov, o novo ministro das Relações Exteriores, jogava um jogo perigoso: manter a Rússia na Entente, acalmar a Alemanha e, ao mesmo tempo, incentivar os povos eslavos dos Balcãs a se unirem contra o Império Otomano, e indiretamente contra a Áustria. Quando Viena anexou a Bósnia em 1908, a Rússia não reagiu. Mas quando a Liga Balcânica declarou guerra ao sultão em 1912, o czar viu uma oportunidade. Os eslavos devem ser livres, proclamava. Mas a liberdade, como ele logo descobriria, tinha um preço. E a Rússia, com seu exército ainda convalescente e sua economia frágil, não estava preparada para pagá-lo. Mas a euforia da unidade eslava duraria pouco. Em 1913, os próprios aliados balcânicos que haviam lutado ombro a ombro contra os otomanos voltaram suas armas uns contra os outros, disputando os despojos de um império em ruínas. Enquanto nacionalistas russos sonhavam com uma grande união pan-eslava sob a égide de São Petersburgo, Nicolau II tinha os olhos fixos em outra ameaça: a crescente influência alemã no moribundo Império Otomano. Não se tratava de idealismo, mas de sobrevivência. O comércio russo no Mar Negro, incluindo suas vitais exportações de grãos, dependia do livre trânsito pelos estreitos de Constantinopla, a chave que, nas mãos erradas, poderia estrangular a economia imperial. Quando, em 1913, o general alemão Liman von Sanders foi nomeado comandante do corpo de exército otomano na capital, o alarmismo tomou conta dos círculos de poder em São Petersburgo. Não era a primeira vez que os sultões contratavam conselheiros estrangeiros, mas desta vez o espectro não era de um técnico qualquer, e sim de um oficial prussiano com mandato para fortificar as defesas dos estreitos, e por tabela, fechar a garganta da Rússia. Enquanto isso, a Europa se armava até os dentes. A corrida naval anglo-germânica transformava os estaleiros do continente em fábricas de pólvora, onde cada novo encouraçado era um prego a mais no caixão da paz. Na Rússia, a humilhação da derrota na Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905, ainda ardia como uma ferida aberta. O general Vladimir Sukholinov, agora à frente do Ministério da Guerra, jurara que jamais permitiria outro desastre. Seu plano era ambicioso: centralizar o comando militar, expandir o exército de campo para 1,4 milhão de homens, equipar cada regimento com metralhadoras e anexar esquadrões aéreos a cada corpo de exército. A máquina de guerra russa estava sendo reconstruída, mas o tempo, como sempre, era o inimigo. Até que, em 28 de junho de 1914, um tiro em Sarajevo acendeu o pavio. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, caiu morto pelas balas de Gavrilo Princip, um estudante bósnio-sérvio ligado à organização Mão Negra. Viena não hesitou. Atrás da sombra do assassino, enxergava a mão de Belgrado. 4 semanas depois, em 23 de julho, a Áustria-Hungria entregou à Sérvia um ultimato tão draconiano que só poderia ser um pretexto para a guerra. O chanceler Sérgio Sazonov, com a frieza de um jogador de xadrez que já viu o xeque-mate se aproximar, previu o desfecho. A Rússia não poderia abandonar a Sérvia. A Alemanha não deixaria a Áustria lutar sozinha. A França, por sua vez, estaria obrigada a honrar seus compromissos com São Petersburgo. Quanto à Grã-Bretanha, seu silêncio era uma incógnita perigosa. Mas mesmo sem Londres, o continente já estava condenado. Nicolau II, porém, ainda acreditava em milagres. Em cartas trocadas com seu primo, o Kaiser Guilherme II, tentava negociar uma saída, como se as engrenagens da história pudessem ser lubrificadas com palavras. Mas seus próprios ministros não lhe deram escolha. Em 30 de julho, pressionado pelo Conselho de Estado e pelo Alto Comando, o czar autorizou a mobilização geral. Era o ponto de não retorno. No dia 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. 2 dias depois, fez o mesmo com a França. E quando, em 4 de agosto, as tropas alemãs violaram a neutralidade belga, Londres finalmente desceu do muro, a Grã-Bretanha entrou na guerra. Em questão de dias, a Europa queimava.
Na Rússia, a notícia foi recebida com um surto de patriotismo quase místico. Multidões se aglomeravam diante do Palácio de Inverno, cantando hinos e jurando lealdade ao czar. Nicolau, embalado pelo entusiasmo popular, permitiu-se sonhar com uma repetição de 1812, quando a mãe Rússia havia esmagado Napoleão. Os generais, por sua vez, prometiam uma campanha relâmpago. Afinal, a doutrina militar da época ainda acreditava em guerras curtas e decisivas. Mas a Alemanha tinha um plano, e um exército, muito diferentes. Com sua posição central no continente, Berlim podia deslocar divisões entre as frentes oriental e ocidental com uma velocidade letal. Seu objetivo era claro: derrubar a França em semanas, antes que a mobilização russa estivesse completa, e só então voltar-se para o leste. A Rússia, no entanto, não ficaria de braços cruzados. Apressadamente, 2 exércitos russos invadiram a Prússia Oriental 10 dias antes do previsto, pegando os alemães de surpresa. As vitórias iniciais em agosto inflaram os ânimos em São Petersburgo, mas a realidade logo se impôs. Nas batalhas de Tannenberg e nos Lagos Masúrios, o 8º Exército Alemão, sob o comando do dueto letal Hindenburg-Ludendorff, esmagou as forças russas em manobras tão precisas que ficariam nos manuais de guerra. Em poucos dias, centenas de milhares de soldados czaristas foram mortos, feridos ou capturados. O desastre foi de tal magnitude que, por um momento, até a sobrevivência do regime pareceu em xeque. Mas a Rússia, como um gigante ferido, recuou sem cair. Enquanto seguiam os combates em solo polonês, um contra-ataque russo na Galícia desmantelou as linhas austro-húngaras, rendendo centenas de milhares de prisioneiros e reconquistando território perdido há um século. Por um breve momento o equilíbrio pareceu possível, até que na primavera de 1915, a escassez de munição se tornou crônica. Os canhões russos calavam-se não por falta de coragem, mas de balas. E quando a Alemanha lançou sua ofensiva na Polônia, em setembro, o colapso foi inevitável. Varsóvia caiu. A Rússia abandonou a Polônia e a Lituânia. O exército, outrora invencível nos sonhos de Nicolau, agora recuava em desordem. A crise militar logo se transformou em crise política. No Palácio de Inverno, o czar e seus ministros trocavam acusações como tiros. O grão-duque Nicolau Nikolaevich, comandante supremo das forças russas, culpava Sukholinov pelos desastres logísticos. O ministro da guerra, por sua vez, foi preso na fortress de Pedro e Paulo, um símbolo sinistro do destino que aguardava os fracassados. Em junho de 1915, Sukholinov foi substituído pelo general Alexei Polivano. Mas as reformas não bastavam. Em dezembro, Nicolau II tomou uma decisão fatal. Demitiu o próprio tio, assumindo pessoalmente o comando supremo das Forças Armadas. O gesto tinha uma lógica perversa. Ao colocar-se à frente do exército, o czar esperava reacender a moral das tropas, aqueles milhões de camponeses que, em sua visão romântica, ainda o viam como o pequeno pai. Também buscava conter a influência da Duma, onde os deputados, reunidos no bloco progressista, exigiam reformas políticas e um governo de confiança nacional. Mas a manobra sairia pela culatra. Ao instalar-se no quartel-general em Mogilev, ou Mov, como era chamado, Nicolau afastava-se de Petrogrado, o novo nome da capital, rebatizada para soar menos germânica, justamente quando o país mais precisava de sua presença. Longe dos salões do poder, o czar deixava um vácuo que seria preenchido pela intriga, pela desconfiança e, finalmente, pela revolta. Enquanto isso, no fronte, a sorte parecia sorrir novamente. Em 1916, o general Brusilov lançou uma ofensiva na Galícia que rasgou as linhas austro-húngaras, capturando mais de 400 mil prisioneiros e forçando a Alemanha a desviar divisões cruciais do Ocidente. Pela primeira vez em anos, a vitória parecia ao alcance, mas o custo era insustentável. Os arsenais russos, agora melhor coordenados com a indústria, conseguiam suprir as tropas, mas o esgotamento do país era evidente. E no Palácio de Inverno, a sombra de Rasputin e a crescente impopularidade da czarina Alexandra envenenavam a já frágil legitimidade do regime. A guerra que deveria unificar a nação estava, na verdade, cavando sua tumba. Enquanto o exército alemão enfraquecia seu cerco à fortaleza francesa de Verdun e lutava para conter o avanço britânico no Somme após a ofensiva de julho de 1916, a Rússia enfrentava um colapso interno muito mais devastador. A máquina de guerra, que em 1916 ainda registrava suas maiores vitórias, agora esbarrava em uma crise econômica que ameaçava estrangular o próprio esforço bélico. A escassez de alimentos e combustível disparava a inflação.
enquanto a rede ferroviária, sobrecarregada pela tarefa de transportar tropas para a frente e, ao mesmo tempo, levar mantimentos do sul agrícola para as cidades famintas do norte e do oeste, ruía sob o peso de sua própria ineficiência. Nicolau II, cego para a gravidade da situação, persistia em sua incapacidade de agir. Incapaz de compreender os mecanismos mais básicos da economia, o czar ignorava os alertas enquanto seus ministros, cada vez mais marginalizados, viam seu poder ser usurpado por uma corte de favoritos leais apenas à coroa, e pior, à czarina. Após a greve ministerial do verão de 1915, que paralisou o governo, Nicolau substituiu a maioria de seus conselheiros por figuras cuja única qualificação era a devoração incondicional ao regime. Com o czar ausente no quartel-general, Alexandre assumiu um papel ainda mais ativo nos assuntos internos, e em janeiro de 1916, o incompetente Goremkin foi substituído por Boris Sturmer, um homem de confiança da czarina, cuja única distinção era ser um fantoche ainda mais dócil. Quando, em novembro daquele ano, a Duma exigiu a demissão do ministro do Interior, Alexandre Protopopov, um homem tão corrupto que até os círculos mais conservadores o consideravam um risco, Nicolau, pressionado, hesitou. Foi então que Alexandra interveio, insistindo para que o marido resistisse. Seu conselho, no entanto, só serviu para alimentar os rumores de que a czarina, de origem alemã, agia contra os interesses da Rússia. Embora ela própria desprezasse Guilherme II e lamentasse que seu irmão, Ernesto Luiz, lutasse nas fileiras inimigas, sua proximidade com Rasputin, a quem consultava até para nomeações ministeriais, transformava cada decisão sua em suspeita de traição. Rasputin, por sua vez, exibia seu poder com uma arrogância que beirava o suicídio. Gabava-se de influenciar não apenas a czarina, mas também as damas da corte, cujos favores, segundo ele, desfrutava com liberalidade. Sua presença no Palácio de Inverno era uma afronta aberta à dignidade imperial, um escândalo que, em tempos de guerra e miséria, o regime não podia mais suportar. Até os parentes de Nicolau, alarmados com a degradação da monarquia, decidiram agir. Na noite de 30 de dezembro de 1916, um grupo liderado pelo príncipe Félix Yusupov, casado com a sobrinha do czar, e pelo grão-duque Dmitri Pavlovich, primo de Nicolau, atraiu Rasputin para o Palácio Yusupov em São Petersburgo. Ali, após uma noite de vinho envenenado, tiros e golpes brutais, o monge louco finalmente encontrou seu fim, mas o dano já estava feito. Com o país à beira da revolução e sem soluções para a crise que asfixiava as cidades, o líder cadete Pavel Mililko ergueu-se na Duma em novembro, e lançou uma pergunta retórica que ecoaria como um veredicto: são a estupidez ou a traição que explicam os fracassos deste governo? Mais uma vez clamava-se por um gabinete que desfrutasse da confiança do parlamento, um apelo repetido por aristocratas, generais e até membros da própria família Romanov. Nicolau, embora reconhecesse em privado o perigo das greves e motins que se multiplicavam em Petrogrado no início de 1917, permanecia otimista. Convencido de que uma ofensiva na primavera traria a vitória e restauraria o moral do país, ele se apegava a ilusões enquanto o império desabava. Em 7 de março, o czar deixou a capital rumo ao quartel-general. No dia seguinte, a faísca que incendiaria a revolução foi acesa. Operários aderiram a uma manifestação de mulheres no Dia Internacional da Mulher, exigindo pão. Até o dia 11, quase toda Petrogrado estava paralisada por greves. As primeiras tentativas de reprimir os distúrbios, lideradas por tropas ainda leais ao regime, falharam. E então, no dia 12, veio o golpe final. A guarnição de Petrogrado amotinou-se. Nicolau, alertado da gravidade da situação, tentou retornar à capital, mas os ferroviários em greve bloquearam seu trem desviado para Pskov. Ele chegou apenas no dia 14, para encontrar um império que já não lhe pertencia. Enquanto isso, em Petrogrado, a história tomava outro rumo. No dia 12 de março, 12 deputados da Duma formaram um governo provisório para assumir o controle da cidade. No mesmo dia nascia o Soviete de Petrogrado, um conselho de operários e soldados que dali em diante dividiria o poder com a nova autoridade. Na noite de 14 de março, o general Ruski, comandante da Frente Norte, apresentou a Nicolau uma mensagem urgente do presidente da Duma, Mikhail Rodzianko. Se Vossa Majestade deseja salvar a coroa, deve conceder imediatamente um governo responsável perante o parlamento. O czar, a princípio, recusou. Mas quando no dia seguinte mudou de ideia, já era tarde. Rodzianko, convencido de que apenas a abdicação evitaria um banho de sangue, uniu-se aos generais, agora certos de que a Duma controlava a situação, para exigir a renúncia de Nicolau.
Em 15 de março, o czar cedeu. Primeiro abdicou em favor de seu filho, Alexei. Mas após horas de angústia, temendo pelo futuro do herdeiro doente em meio à guerra e ao caos político, decidiu passar a coroa a seu irmão, o grão-duque Miguel. Este, no entanto, sob pressão dos líderes do governo provisório, recusou-se a aceitar o trono até que uma Assembleia Constituinte decidisse o destino da monarquia. Em 16 de março, a dinastia Romanov, que governara a Rússia por 3 séculos, chegava ao fim. De volta a Mogilev, Nicolau dirigiu-se pela última vez ao exército, em 21 de março, pedindo que os soldados continuassem a lutar e obedecessem ao novo governo. Poucas horas depois, ele próprio era preso e levado de volta a Tsarskoye Selo, onde ficaria confinado por 5 meses, não mais como czar, mas como prisioneiro. Embora submetidos a humilhações por seus guardas, Nicolau e Alexandra sentiram, pela primeira vez em anos, um alívio perverso. O fardo do poder, enfim, havia sido tirado de seus ombros. Havia a expectativa de que o casal imperial fosse exilado na Grã-Bretanha. Pavel Milivkov, agora ministro das Relações Exteriores do governo provisório, formalizou o pedido de asilo ao primeiro-ministro britânico, David Lloyd George. Este, inclinado a aceitar, encontrou resistência no primo de Nicolau, o rei Jorge V. Temendo que a presença do ex-autocrata russo inflamasse os ânimos dos socialistas britânicos e ameaçasse sua própria coroa, Jorge V vetou a ideia. Mas mesmo que o asilo fosse concedido, é duvidoso que Nicolau e Alexandra o aceitassem. Apesar de tudo, uma estranha noção de dever os mantinha presos à Rússia, o mesmo país que em poucos meses os abandonaria à sua sorte mais cruel. Em agosto de 1917, o governo provisório transferiu a família para Tobolsk, na Sibéria, onde viveram na antiga residência do governador. A cidade, ainda leal aos Romanov, tratava-os com uma deferência melancólica. Nicolau e as crianças, sob a vigilância de guardas mais simpáticos, chegavam a socializar em segredo. Mas seu destino estava selado. Após novembro de 1917, quando os bolcheviques de Lenin derrubaram o governo provisório na chamada Revolução de Outubro, que, pelo calendário juliano usado na Rússia, ocorreu em outubro, mas que o mundo ocidental registraria como novembro, a sorte dos Romanov tomou um rumo ainda mais sombrio. O governo provisório, fraco e dividido, não conseguirá consolidar seu poder. O fracasso da ofensiva de verão em julho havia fortalecido os bolcheviques, que exigiam o fim imediato da guerra. Em janeiro de 1918, Lenin, determinado a garantir sua posição, assinou o Tratado de Brest-Litovsk, uma rendição humilhante que entregava a Alemanha o controle da Polônia, dos estados bálticos, da Bielorrússia e da Ucrânia. A dissolução da Assembleia Constituinte pelos bolcheviques e a capitulação perante os alemães criaram as condições perfeitas para a guerra civil. E no meio desse turbilhão, a família imperial, agora refém de um regime que os via como símbolos de tudo que deveria ser destruído, aguardava seu destino final. Enquanto isso, a Legião Tcheca, composta por soldados que lutavam ao lado dos russos contra os austro-húngaros, avançava para o leste ao longo da ferrovia transiberiana, rumo ao fronte ocidental para se juntarem aos aliados, desencadeou uma rebelião que abalaria os alicerces do poder bolchevique. Enquanto isso, em Moscou, o destino do último czar ainda pendia de um fio. Lenin, o arquiteto da revolução, hesitava, mas seu braço direito, Leon Trotsky, já tinha planos sinistros. Levar Nicolau II à capital para um julgamento espetáculo, uma farsa judicial que terminaria com sua execução pública. A ordem era clara, mas o caos da guerra civil transformaria esse plano em algo muito mais sombrio. Em abril de 1918, o revolucionário bolchevique Vasily Yakovlev recebeu instruções diretas do governo central, transportar Nicolau e Alexandra para Moscou. Mas o comboio nunca chegou ao destino. No caminho, um destacamento armado do Soviete dos Urais interceptou a comitiva, assumiu o controle e desviou os prisioneiros para Ekaterimburgo, um nome que logo se tornaria sinônimo de horror. No dia 30 de abril, o czar, a czarina e a grã-duquesa Maria foram trancafiados na Casa Ipatiev, uma residência pertencente ao engenheiro militar Nikolai Ipatiev, que ironicamente se tornaria o último endereço da dinastia Romanov. O czarevich Alexei, doente e frágil, permaneceu para trás com 3 de suas irmãs, mas até 23 de maio, o resto da família, junto com o médico da corte, Eugene Botkin, e 3 servos leais, foi reunido naquele que seria seu túmulo disfarçado de prisão. Enquanto a Legião Tcheca avançava implacavelmente em direção a Ekaterimburgo no início de julho, Moscou tomou uma decisão irrevogável. Os Romanov não poderiam cair nas mãos dos brancos.
A ordem vinda do Kremlin era simples e brutal: eliminar toda a família. No dia 4 de julho, Yakov Urowski, vice-chefe da polícia secreta local, foi nomeado comandante da Casa do Propósito Especial, como os bolcheviques chamavam o lugar. Às primeiras horas da madrugada de 17 de julho, os prisioneiros foram acordados e levados ao porão sob o pretexto de uma evacuação de emergência. Quando os 12 homens do pelotão de fuzilamento entraram na sala, Urowski leu a sentença com voz gelada: por decisão do soviete dos Urais, vocês serão executados. Nicolau, atordoado, mal teve tempo de balbuciar o quê, antes que as balas começassem a chover. 3 atiradores depois reivindicariam o tiro fatal no czar, mas a verdade é que não importava quem havia disparado. Em questão de minutos, Nicolau II, aos 50 anos, sua esposa, seus 5 filhos e 4 acompanhantes leais jaziam em poças de sangue no chão do porão. A carnificina não terminou aí. Urowski ordenou que os corpos fossem transportados para um local secreto, onde fossem enterrados de forma a nunca serem encontrados pelas tropas brancas, que já marchavam a poucos dias de distância. O regime soviético, em sua versão oficial, mentiu descaradamente. Apenas Nicolau havia sido executado, disseram. Mas à medida que os detalhes vazavam, o mundo soube da verdade, e mesmo assim, boatos persistiram por décadas. Seria possível que Alexei, ou Anastasia, ou Maria tivessem escapado. Essas especulações alimentaram a esperança dos monarquistas no exílio, transformando os Romanov em mártires de uma causa perdida. Porém, em 1921, com a vitória bolchevique na Guerra Civil, o sonho de uma restauração imperial foi enterrado junto com os corpos da família real. Os brancos espalhados por Londres, Paris e Nova York continuaram a sonhar com o colapso do comunismo, mas o regime soviético duraria até 1991, um legado construído sobre ossos e sangue. Só em 1981, a Igreja Ortodoxa Russa no exterior canonizou Nicolau II e sua família como mártires. 20 anos depois, em 2000, a Igreja na Rússia também os reconheceu como santos. Enquanto isso, em 1979, os restos mortais de Nicolau, Alexandra e 3 de suas filhas foram descobertos em uma vala comum perto da casa Ipatiev. Após identificação por DNA em 1998, eles foram finalmente sepultados na Capela de Santa Catarina, na Catedral de São Pedro e São Paulo, em São Petersburgo. Em 2007, novos restos, os de Alexei e de uma das grã-duquesas, Maria ou Anastasia, foram encontrados em um segundo local próximo. Mas a história não terminou aí. Em 2015, a Igreja Ortodoxa ordenou a exumação dos 5 conjuntos de restos na capela para novos testes. Só em 2020 as investigações confirmaram definitivamente suas identidades. Ainda assim, em 2024, eles aguardam reenterro, como se até a terra relutasse em recebê-los. O legado de Nicolau II segue sendo um dos temas mais inflamáveis entre os historiadores. Afinal, ele foi um governante fraco, cuja indecisão acelerou o colapso do império, ou um autocrata cruel, responsável por pogroms e repressão. Um homem que, apesar de sua educação refinada, se viu esmagado pelo peso de uma coroa que nunca realmente desejou? Desde a adolescência, Nicolau testemunhara a violência revolucionária, o assassinato de seu avô, Alexandre II, em 1881, foi um aviso que ele ignorou. Quando herdou o trono em 1894, após a morte prematura de Alexandre III, estava despreparado para governar. Inteligente mas introvertido, culto mas indeciso, ele oscilava entre concessões e repressão, sem jamais encontrar um caminho que salvasse a Rússia do abismo. Sua política externa teve momentos de brilho, mas a derrota humilhante na Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905, abalou sua autoridade. Quando greves e revoltas camponesas explodiram, Nicolau vacilou. Ora concedia reformas, ora ordenava massacres. Em outubro de 1905, só aceitou criar uma Duma eleita para evitar a queda da monarquia, mas logo manipulou as leis eleitorais para excluir a maioria da população. Mesmo assim, quando a Primeira Guerra Mundial irrompeu, foi o desastre militar e a fome que selaram seu destino. Em março de 1917, forçado a abdicar, Nicolau sentiu um alívio amargo, finalmente livre do fardo do poder, mas condenado a um cativeiro que terminaria em Ekaterimburgo. E você? Como julga Nicolau II? Um tirano responsável pelo sofrimento de milhões, ou um homem tragicamente inadequado para o seu tempo, vítima de forças que nenhum czar poderia conter? A história não dá respostas fáceis, apenas ecoa com os tiros que ressoaram naquela madrugada de julho, no epicentro desse furacão histórico.
Imagine, um jovem de 20 e poucos anos recém-formado com honras, testemunha seu país se desintegrar sob o peso da fome e da incompetência. Enquanto a nobreza banqueteava em São Petersburgo, camponeses devoravam cascas de árvores e cadáveres de cavalos nas estepes congeladas. Não era apenas uma crise humanitária, era o veredicto final sobre um sistema podre. E Vladimir, agora um advogado em Samara, via tudo isso com olhos cada vez mais frios e calculistas. A fome de 1891 a 92 não foi um acidente. Foi o resultado lógico de séculos de autocracia, de uma economia feudal disfarçada de império moderno, de uma igreja que pregava resignação enquanto os camponeses morriam como moscas. E o que fez o czar? Alexander III, o mesmo que havia enforcado o irmão de Vladimir por conspiração, reagiu com a habitual combinação de negligência e repressão. Enviou tropas para conter protestos em vez de comida para os famintos. Distribuiu esmolas enquanto os latifundiários exportavam grãos. Para um homem como Vladimir, que já havia perdido o pai, o irmão e qualquer ilusão sobre a justiça do sistema, aquilo não foi uma tragédia. Foi uma lição. E ele aprendeu bem. Enquanto a intelectualidade russa se dividia entre reformistas sonhadores e terroristas românticos, Vladimir mergulhou nos textos que prometiam não apenas explicar o caos, mas destruí-lo. Marx e Engels não eram apenas teóricos para ele, eram profetas. O Manifesto Comunista não era um panfleto, era um manual de instruções para demolir o mundo que havia arruinado sua família. A ideia de que a história não era movida por czares ou deuses, mas pela luta de classes, deve ter soado como uma revelação divina para um homem que via a aristocracia russa se banhar em ouro enquanto o povo apodrecia. Mas Vladimir não era um idealista. Ele lia Marx com a precisão de um engenheiro estudando o projeto de uma bomba. Samara se tornou seu laboratório. Entre processos judiciais e reuniões clandestinas, ele organizava círculos de estudo onde operários analfabetos e estudantes radicais debatiam o capital à luz de velas. Não bastava teorizar, era preciso agir. Em 1895, viajou à Suíça para encontrar os expoentes do marxismo europeu, incluindo o velho Engels, pouco antes de sua morte. Quando voltou, trouxe consigo não apenas ideias mas um plano: transformar os círculos dispersos de agitadores em uma máquina revolucionária disciplinada. A União de Luta pela Libertação da Classe Operária nasceu assim, nas sombras de São Petersburgo, com Vladimir, agora usando o pseudônimo Lenin, como seu arquiteto. Mas o czarismo não dormia. Em dezembro de 1895, a polícia invadiu uma reunião clandestina. Lenin foi preso, jogado em uma cela úmida e depois exilado para a Sibéria. Poderia ter sido o fim. Para qualquer outro, talvez fosse. Mas para um homem que já havia enterrado um irmão por desafiar o mesmo sistema, o exílio era apenas mais um capítulo. Na pequena aldeia de Shushenskoye, entre neves eternas e cartas censuradas, ele escreveu O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, uma obra que desmontava, página por página, o mito de que a Rússia era diferente e imune às leis da história. Enquanto o vento siberiano uivava do lado de fora, Lenin calculava: a revolução não era uma questão de se, mas de quando. E você? Como julga esse momento? Um jovem brilhante corrompido pela dor, ou um estrategista frio que viu na miséria alheia a matéria-prima de seu poder? A Rússia de 1890 não era um país, era uma fornalha. E Lenin não era um homem comum. Era o único que olhava para as chamas e sorria. Samara era um purgatório para um homem como ele. Uma província esquecida onde os sonhos apodreciam como frutas ao sol. Mas em 1893, Lenin não fugiu, ele avançou. São Petersburgo não era apenas a capital do império, era o ventre da bestia, e ele queria suas entranhas. Chegou como um advogado, mas agia como um incendiário. Os escritórios de justiça eram sua fachada, as tabernas clandestinas, seus verdadeiros gabinetes. Ali, entre operários de mãos calosas e estudantes de olhos febris, ele tecia a rede que sufocaria o czarismo. Marxismo? Não era teoria. Era um manual de demolição. E Lenin, o engenheiro-chefe. O Império de Alexandre III tinha uma regra: esmagar. Mas a morte o levou em 1894, deixando no trono Nicolau II, um homem que acreditava em reformas como um bêbado acredita em promessas de ano novo. A repressão continuou, só que agora com um sorriso hipócrita. Não importava. Lenin já tinha encontrado sua trincheira. O Instituto Tecnológico de São Petersburgo, um viveiro de mentes que odiavam o mundo tal como ele era. Chamavam-se sociais-democratas, mas o nome era eufemismo. Eram lenha para a fogueira que Lenin pretendia acender. E a Ucrânia, a polícia secreta, já cheirava a fumaça.
Em 1894, seus relatórios mencionavam um certo Vladimir Ilyich, um advogado que falava como um profeta e organizava como um general. Não era um dissidente. Era um vírus. Foi então que ela entrou em cena, Nadezhda Krupskaya. Nádia, uma professora com olhos de quem já viu demais e decisão de quem não vai esquecer. Marxista até a medula, com uma paciência de aço e uma fé inquebrantável, não em Deus, mas na revolução. Lenin a encontrou e soube, ali estava sua igual. Não em ternura, mas em ferocidade. Juntos mergulharam na clandestinidade. Panfletos marxistas impressos à noite, distribuídos como veneno nas fábricas. A causa operária, esse seria o nome do jornal que os enterraria. Mas a Ucrânia não dormia. Em dezembro de 1895, a batida veio. Lenin foi arrastado como um criminoso comum, negado até o direito a um advogado. 1 ano na prisão, entre paredes que soavam ódio. Não que isso detivesse. Foi ali entre grades que ele começou a escrever O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Não era um livro. Era uma sentença de morte para o antigo regime, escrita com a precisão de um cirurgião e a frialdade de um carrasco. Quando o veredicto chegou, 3 anos de exílio na Sibéria deve ter rido. A Sibéria não era uma prisão. Era um campo de treinamento. O frio que quebra ossos, a solidão que enlouquece, a distância que apaga homens. Para Lenin era o lugar perfeito. Nádia o seguiu em 1898, e em semanas se casaram, não por amor romântico, mas por uma aliança mais poderosa, a certeza de que juntos queimariam o mundo antigo. Ela adoeceria, nunca teria filhos, mas isso não importava. A revolução não precisava de herdeiros. Precisava de soldados. Em 1899, sob o pseudônimo Vladimir Ilyin, publicou seu manifesto. A Sibéria o tinha forjado. Agora era a hora de voltar. Mas a Rússia não o queria de volta. São Petersburgo estava proibida. Então ele foi para Pskov, uma cidade sonolenta onde o tédio era a única lei. Não durou. Em meses já conspirava novamente, desta vez com o jornal, Iskra, a Faísca. O nome não era poético. Era uma promessa. A Ucrânia sabia. Lenin também. Se ficasse, seria preso. E desta vez não haveria exílio. Haveria um túmulo sem nome. Então, em 1900, cruzou a fronteira. Suíça, Munique, Londres, a Europa se tornou seu quartel-general. E foi em Munique que adotou o nome que ecoaria como um trovão, Lenin. De Londres comandava a Iskra como um general comanda um exército invisível. Cada edição contrabandeada para a Rússia era uma bomba de tempo. E foi ali, em 1902, que escreveu o que fazer? Não uma pergunta, mas um ultimato. Os comunistas da época acreditavam no inevitável, que o proletariado sozinho marcharia rumo ao socialismo como um rio rumo ao mar. Lenin cuspiu nessa ideia. O proletariado não acordaria por si só. Precisava de um partido, não de guia, mas de chicote. Um partido de ferro, disposto a quebrar crânios se necessário. A revolução não seria um nascer do sol. Seria uma guerra. E a Rússia? A Rússia seria a vanguarda. O primeiro domínio a cair, arrastando a Europa, e depois o mundo, consigo. Mas aqui estava o perigo, espreitando entre as linhas. Se o partido era a vanguarda, então qualquer crime em seu nome se justificava. Mentiras, traições, sangue. Tudo em nome do futuro radioso. Enquanto isso, em 1898, os fragmentos do movimento revolucionário russo se uniram no Pozdri, Partido Operário Social Democrata Russo. Um nascimento em meio às sombras, numa conferência clandestina em Minsk. A Ucrânia os caçou como ratos. Mas ratos sobrevivem. E em 1903, em um salão alugado em Tottenham Court Road, Londres, o partido se reuniu novamente. Foi ali que a fratura se abriu. De um lado Martov, defendendo um partido aberto que atraísse as massas. Do outro, Lenin, exigindo um exército de revolucionários profissionais, homens e mulheres dispostos a tudo. Quando a votação veio em novembro, o partido se partiu ao meio. Os seguidores de Martov ficaram conhecidos como mencheviques, a minoria. Os de Lenin, bolcheviques, a maioria. Uma ironia, na verdade, eram menos. Mas Lenin não se importava com números. Importava-se com poder. A cisão não foi amigável. Em 1904, Lenin publicou Um Passo à Frente, 2 passos atrás, um libelo tão venenoso que até aliados estremeceram. Não importava. Até 1905, os bolcheviques já dominavam o Comitê Central do Pozdri. O tabuleiro estava montado. As peças em movimento. E a Rússia? A Rússia estava prestes a arder. O ano de 1905 não começou com um presságio, começou com um banho de sangue. Era 22 de janeiro, um domingo gelado em São Petersburgo.
Milhares de operários desarmados marchavam em direção ao Palácio de Inverno do czar. Não carregavam armas, apenas uma petição: melhores condições de trabalho, direitos básicos, dignidade. A resposta? Balas. Mais de 150 mortos. Centenas de feridos. O Domingo Sangrento não foi um acidente, foi um aviso. E a Rússia, que já fervilhava sob o peso da derrota humilhante na Guerra Russo-Japonesa, explodiu. Greves paralisaram as cidades. Soldados se amotinaram. O campo ardeu em revoltas camponesas. A Revolução de 1905 não foi um levante, foi um terremoto. E foi o chamado que Lenin esperava. 5 anos no exílio. 5 anos observando, planejando, esperando. Agora, o momento era seu. Voltou à Rússia como um homem com uma missão: transformar a fagulha em incêndio. Em São Petersburgo lançou Novaya Giz, Nova Vida, um jornal que não era apenas tinta no papel, mas um manifesto de guerra. Suas palavras eram claras: o Pozdri precisava crescer, aproveitar o caos, recrutar massas. A revolução não era um sonho, era uma janela se fechando. Mas o czar não era um tolo. Nicolau II jogou sua carta mestra, o Manifesto de Outubro. Direitos civis, aqueles que a Europa já tinha há um século. Um parlamento, a Duma. Partidos políticos. Parecia uma rendição. Era uma armadilha. A Duma nasceu morta. A primeira, eleita em 1906, era radical demais para o gosto do czar, então ele a dissolveu. As seguintes? Fantoches. Leis marciais esmagaram a dissidência. A repressão voltou com fúria. Em meses, a Revolução de 1905 não passava de uma cicatriz. Lenin viu o jogo virar contra si. A Revolução tinha sido um falso amanhecer. Agora, a pergunta queimava: o que fazer? De um lado, Stalin, ainda um nome secundário, mas com ideias violentas. Terrorismo. Ataques a instituições do Estado. Uma guerra suja que, de quebra, encheria os cofres do partido. Poucos apoiavam. Lenin não descartava, mas também não abraçava. A repressão apertava. Em 1906, ele cruzou a fronteira para o Grão-Ducado da Finlândia, um cantinho do Império Russo onde a mão do czar era menos pesada. De lá, os bolcheviques operavam na sombra, imprimindo panfletos que infiltravam São Petersburgo e Moscou como veneno. Mas a Finlândia era apenas um respiro. Logo ficou claro: o exílio voltaria a ser a regra. Entre 1900 e 1905, a Europa Ocidental tinha sido seu refúgio. Agora seria de novo. Em 1907, Lenin estava de volta a Londres. O 5º Congresso do Pozdri selou a vitória bolchevique sobre os mencheviques. Paris seria a próxima parada. Para lá se mudaram ele e Nadezhda Krupskaya até o fim de 1908, mais uma etapa na vida nômade de revolucionários sem pátria. Mas antes, Lenin passou meses enterrado nos arquivos do British Museum, escrevendo o que se tornaria Materialismo e Empiriocriticismo, uma obra que não era apenas filosofia, mas um golpe contra os revisionistas que queriam amaciar o marxismo. Paris, no entanto, não foi um porto seguro. Foi mais uma escala. Nos anos seguintes, Lenin pulou entre Estocolmo, Copenhague, Praga, Cracóvia, sempre alguns meses, nunca tempo suficiente. Seu poder dentro do partido minguava. Alguns bolcheviques flertavam com a política parlamentar e, mesmo sabendo que a Duma de Nicolau II era uma farsa, sua saúde também o traía. Aterosclerose suspeitava-se. Outros murmuravam sífilis. O certo é que as dores de cabeça, a fadiga, a irritação constante não eram apenas cansaço. Eram sintomas de um corpo em guerra consigo mesmo. E então, 1912, a ruptura final. Bolcheviques e mencheviques não eram mais facções. Eram partidos inimigos. Lenin estava à beira do esquecimento. Até que a história, como sempre, deu uma guinada. A Europa inteira estava sentada sobre um barril de pólvora. O Império Alemão desafiava a hegemonia britânica. As colônias eram disputadas como ossos entre cães famintos. Os Balcãs, um caldeirão prestes a transbordar. A Áustria, a Hungria e a Rússia se encaravam como lutadores antes do primeiro soco. O Império Otomano, gigante moribundo, desabava sob seu próprio peso. Quando o estupim veio, em junho de 1914, foi quase um alívio. Um arquiduque assassinado em Sarajevo. Um ultimato. Uma declaração de guerra. Em semanas, a Europa estava em chamas. Lenin estava em Galícia, na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia de hoje, então território austro-húngaro. Preso por ser russo, solto quando provou que era o pior inimigo do czar. Com Nadezhda fugiu para a Suíça neutra. De Zurique assistiria ao mundo se desmontar. E escreveria. O imperialismo, fase superior do capitalismo, não era apenas um livro, era um diagnóstico. A guerra não era um acidente.
Era o capitalismo em seu estágio final, devorando a si mesmo. Marx tinha errado em alguns pontos. Lenin não. Agora só faltava esperar, porque quando a poeira baixasse, a Rússia não seria mais a mesma. E nem ele. Lenin não era um teórico preso a dogmas. Enquanto outros marxistas insistiam em seguir o roteiro rígido de Marx, autocracia, democracia burguesa, revolução socialista, comunismo, ele enxergava a história como um campo de batalha, não como um manual de instruções. A Rússia não tinha tempo para esperar pela democracia liberal. Não quando o czarismo apodrecia, não quando a guerra devorava milhões, não quando o povo faminto já não aguentava mais. Se a teoria não servia à prática, a teoria que se danasse. E foi assim entre as montanhas suíças que ele esboçou a heresia que mudaria tudo. A revolução socialista poderia pular etapas. Não precisava de uma burguesia triunfante nem de um parlamento estável. Bastava um partido disciplinado, um momento de crise e a vontade de esmagar o antigo mundo. A Rússia seria o laboratório. E o mundo assistiria atônito ao nascimento de algo que nem Marx ousara prever. Enquanto Lenin traçava esses planos, a Rússia sangrava. O exército czarista, mal equipado e pior liderado, era um gigante de pés de barro diante da máquina de guerra alemã. Até as vitórias, como a ofensiva Brusilov que arrancou territórios da Polônia, eram pírricas, pagas com rios de sangue. A entrada da Romênia na guerra, em 1916, só adiou o inevitável, o colapso. Nas trincheiras, os soldados congelavam. Nas cidades, as pessoas comiam cavalos. E no palácio, o czar Nicolau II, agora no comando nominal das tropas, provava ser tão incompetente quanto seus generais. Mas o verdadeiro veneno não vinha dos campos de batalha. Vinha de dentro, Rasputin. O monge louco, o homem santo que supostamente salvava o herdeiro do czar da hemofilia, mas que, na verdade, governava a família imperial como um fantoche bêbado e devasso. A corte era um antro de intrigas, a população um barril de pólvora. Quando, em fevereiro de 1917, as mulheres de Petrogrado, exaustas, famintas, saíram às ruas gritando por pão, ninguém imaginou que aquilo seria o início do fim. Mas era. Em uma semana, o império desabou. Os soldados se recusaram a atirar nos manifestantes. Os generais abandonaram o czar. Nicolau II, cercado por tropas hostis, ouviu o conselho que deveria ter dado anos antes, abdicar. Em 3 de março, 300 anos de dinastia Romanov viraram pó. A Rússia de repente estava sem czar. E sem rumo. Na Suíça, Lenin não perdeu tempo. Sabia que aquele era seu momento. A guerra o tinha marginalizado entre os socialistas europeus, afinal, quem ousava chamar o conflito de guerra entre capitalistas, enquanto milhões morriam? Mas agora com a Rússia em chamas, suas ideias voltavam a brilhar. Os bolcheviques, antes uma facção divisiva, ganhavam força. E os alemães, desesperados para enfraquecer a Rússia, lhe ofereceram uma passagem de primeira classe para a Revolução, um trem selado, cortesia do Kaiser. Em abril, depois de atravessar a Europa como um fantasma, da Suíça à Alemanha, da Alemanha à Suécia, da Suécia à Finlândia, Lenin chegou a Petrogrado. A cidade fervilhava. O governo provisório, dominado por liberais e socialistas moderados, tentava segurar as rédeas de um país à beira do caos. Mas as rédeas já haviam escapado. Nas fábricas, nos quartéis, nos sovietes, os conselhos de operários e soldados. O povo não queria mais meias medidas. Queria tudo. Lenin não veio para negociar, veio para incendiar. Nas semanas seguintes discursou para multidões, distribuiu panfletos, radicalizou os sovietes. Seu manifesto de abril era uma bomba, todo o poder aos sovietes. Não há guerra. Não ao governo provisório. Não há mais um dia de exploração. A mensagem era clara. Ou a revolução avançava ou a Rússia afundaria. O governo provisório tentou reagir. Em julho, quando operários e soldados, instigados pelos bolcheviques, saíram às ruas, a repressão foi brutal. Lenin foi caçado. Trotsky preso. Os jornais bolcheviques fechados. Mas era tarde. O regime já estava podre. Enquanto o exército se desintegrava na frente oriental, enquanto os camponeses queimavam as propriedades dos nobres, enquanto os marinheiros de Kronstadt se armavam, uma verdade se impunha: a Rússia não pertencia mais a ninguém, exceto aqueles dispostos a tomá-la. Do exílio na Finlândia, Lenin observava e planejava. Não bastava derrubar o czar. Era preciso esmagar o governo provisório antes que a janela da história se fechasse. Em outubro, com Trotsky livre e à frente do soviete de Petrogrado, os bolcheviques estavam prontos. O plano era simples: tomar os pontos-chave da cidade e estações, telégrafos, bancos, antes que o governo percebesse. E quando percebesse já seria tarde.
Na noite de 24 de outubro, o governo provisório tentou fechar os jornais bolcheviques. Lenin respondeu com um ultimato: ou a revolução acontecia naquela noite, ou nunca mais. Trotsky mobilizou a Guarda Vermelha. Os marinheiros de Kronstadt marcharam sobre a capital. E quando o cruzeiro Aurora disparou seu canhão vazio sobre o Palácio de Inverno, um tiro de advertência, um sinal, o mundo mudou para sempre. Não foi uma batalha. Foi uma ocupação. Enquanto os ministros do governo provisório eram presos sem um tiro, Lenin, disfarçado com uma peruca e óculos, entrava no Solny, o quartel-general bolchevique. Às 2h10 da madrugada de 25 de outubro, 7 de novembro, no calendário gregoriano, o segundo congresso dos sovietes declarou: a Rússia era agora um estado operário. A revolução não havia apenas vencido. Ela havia começado. O Comitê Militar Revolucionário e os sovietes não perderam tempo. Até o final do dia 25 de outubro, Petrogrado e Moscou já estavam sob controle bolchevique. No dia seguinte, as Guardas Vermelhas, os soldados revolucionários, invadiram o Palácio de Inverno, arrastando para a história os últimos vestígios do governo provisório. Naquela mesma noite, enquanto a poeira ainda pairava sobre as ruas de Petrogrado, o Congresso dos Sovietes se reuniu selando, no dia 27, a proclamação solene: a Rússia seria governada por um novo regime socialista. Mas a prudência era necessária. Em um império onde a esmagadora maioria da população ainda vivia do campo, falar abertamente em comunismo poderia ser prematuro. Por isso, as palavras foram dosadas, mas as ações não. Em poucos dias, o que nasceu em outubro de 1917 já era irrevogável. Um Estado fundado sobre os princípios da luta de classes, onde o poder não pertencia mais a czares, nem a burgueses, nem a generais, mas aos trabalhadores. Era um império de proporções colossais, estendido dos gelos do Báltico às estepes da Ásia Central, dos desertos turcomenos às florestas siberianas. Russos, ucranianos, poloneses, georgianos, finlandeses, letões, lituanos, cazaques, armênios, dezenas de povos, línguas e tradições sob um mesmo cetro quebrado. Para eles, o novo governo tinha uma mensagem clara: a Declaração dos Direitos dos Povos da Rússia, assinada por Lenin e Stalin em 2 de novembro, não era apenas um documento. Era um juramento. Todos os povos do antigo império eram iguais, soberanos, livres para decidir seu próprio destino. Fim dos privilégios nacionais, fim da opressão religiosa. O marxismo, pela primeira vez, ganhava corpo em decretos. Mas a história não se escreve com idealismo sozinho. A Revolução de Outubro não criou de imediato um estado de partido único. O governo provisório já havia prometido eleições para uma Assembleia Constituinte, e os bolcheviques, ainda que relutantes, cumpriram a palavra. Em janeiro de 1918, deputados de todas as correntes, desde mencheviques até socialistas revolucionários, ocuparam seus lugares. Mas o jogo já estava marcado. Enquanto os discursos ecoavam no salão, o poder real escorria pelas mãos dos sovietes em Petrogrado e Moscou, controlados cada vez mais pelo Politburo, o órgão central do Partido Comunista, nome que os bolcheviques adotariam oficialmente em março daquele ano. A assembleia duraria poucas horas. Em questão de meses, os mencheviques e outros grupos socialistas foram sistematicamente expulsos dos sovietes, das fábricas, dos jornais. Até o final de 1918, a Rússia já não tinha mais espaço para dissidências. O Partido Comunista reinava absoluto. E no centro desse novo mundo estava Lenin. Não apenas como líder, mas como arquiteto. Presidente do Sovnarkom, o Conselho dos Comissários do Povo, ele comandava a máquina do Estado em nome dos sovietes. Ao mesmo tempo, sentava no Politburo e no Conselho de Trabalho e Defesa, tecendo as políticas que moldariam o país. Quando se mudou para o Kremlin em 1918, não foi como um czar, mas como o homem que agora detinha um poder ainda mais formidável, o de reescrever a própria sociedade. Mas o preço era alto. Em um ano de caos, Lenin sobreviveu a 3 atentados. O terceiro, em 30 de agosto de 1918, quase o matou. 2 balas no peito, sangue nos pulmões. Seu corpo, já frágil, nunca mais seria o mesmo. Enquanto se recuperava, a Rússia se transformava, e o partido, sem piedade, acelerava a marcha. A terra que por séculos pertenceu aos nobres e à Igreja Ortodoxa, foi confiscada e redistribuída aos camponeses em 8 de novembro de 1917. As fábricas, as minas, os bancos, tudo passou para as mãos do Estado, gerido pelos sovietes. O dia de trabalho foi reduzido a 8 horas, um direito que operários europeus lutavam para conquistar há décadas.
E enquanto a Europa ainda debatia reformas, a Rússia comunista decretava a separação entre igreja e Estado, arrancando das mãos do clero o controle sobre escolas e hospitais. Em um país onde a maioria era analfabeta, o Estado assumiu a educação. De graça, para todos. Não era caridade, era estratégia. Um povo instruído seria um povo revolucionário. E a revolução, eles sabiam, ainda estava apenas começando. Mas a revolução não se limitava a decretos e reformas. Enquanto a Europa assistia atônita, a Rússia soviética lançava uma ofensiva sem precedentes contra o analfabetismo que engolia o país. Não eram aulas esparsas ou promessas vagas, era uma campanha militar de educação. Escolas foram abertas em fábricas, em quartéis, até nos vagões de trem que cortavam as estepes geladas. Professores, muitos deles recém-alfabetizados, eram recrutados às pressas, armados não com fuzis, mas com cartilhas e uma missão: transformar camponeses em cidadãos, operários em revolucionários. Porque um homem que sabe ler é um homem que não pode ser enganado. E o novo regime sabia, a ignorância era o último refúgio dos inimigos da revolução. Enquanto isso, o Estado estendia seus tentáculos sobre cada veia da nação. Bancos, ferrovias, telégrafos, tudo passava para as mãos do proletariado, ou melhor, para as mãos daqueles que falavam em seu nome. O antigo sistema judicial do czar, lento e corrupto, foi varrido da noite para o dia. Em seu lugar surgiram os tribunais populares, onde a justiça não era um privilégio de togados, mas um ato coletivo. Um juiz profissional lado a lado com 2 assessores do povo, camponeses, operários, soldados que não apenas ouviram os casos, mas decidiam-os. Não havia espaço para formalidades burguesas, a lei agora era escrita com o sangue da revolução, e sua interpretação cabia àqueles que a tinham feito. Mas a guerra, essa sombra que nunca abandonara a Rússia, ainda estava lá. E 1917 havia sido um ano de derrota após derrota. O exército czarista, já podre por dentro, desmoronara sob o peso de sua própria incompetência. Soldados desertavam aos milhares, generais recusavam ordens, e as linhas de frente ruíam como castelos de areia sob os canhões alemães. De Riga a Kiev, as tropas do Kaiser avançavam, engolindo territórios como um incêndio devorando a estepe. Lenin sabia, a Rússia não tinha condições de lutar. Não por honra, não por orgulho, mas porque a revolução não podia ser sacrificada no altar de uma guerra que nunca fora dela. Assim, em março de 1918, apenas 4 meses depois de tomar o Palácio de Inverno, o governo soviético assinou o que seria chamado de paz vergonhosa. O Tratado de Brest-Litovsk não era um acordo, era uma amputação. A Rússia perdia a Ucrânia, a Polônia, os estados bálticos, partes da Bielorrússia. Territórios que alimentavam suas cidades, que abrigavam suas fábricas, que pulsavam com milhões de vidas. A Alemanha, vitoriosa, esmagava o Império Czarista com a caneta, transformando nações em vassalos e reduzindo a Rússia a uma sombra de si mesma. Mas Lenin não hesitou. Perder espaço para ganhar tempo, repetia. Porque a verdadeira batalha não era contra os alemães, era contra os que dentro da própria Rússia, juravam enterrar a revolução antes que ela respirasse. E eles não demoraram a aparecer. Os brancos, esse exército de fantasmas do passado, surgiram como uma hidra, generais czaristas, aristocratas despojados, clérigos furiosos, socialistas traídos, anarquistas decepcionados, todos unidos por um ódio comum, o regime que os havia destronado, deserdado, silenciado. A Igreja Ortodoxa, que por séculos ditara a moral de um império, via seus mosteiros saqueados, seus bispos humilhados. A nobreza que outrora banqueteava em palácios, agora fugia em vagões de gado. E os militares, esses homens acostumados a dar ordens, viam-se obrigados a obedecer a comissários políticos, muitos deles operários analfabetos até poucos meses antes. A guerra civil não foi um conflito e foi um abismo. E em 1918, o abismo parecia engolir os bolcheviques. As potências vencedoras da Grande Guerra, que haviam derrubado o Kaiser, agora voltavam seus canhões para Moscou. Britânicos, franceses, americanos, japoneses, todos desembarcavam tropas, enviavam armas, financiam os brancos. A Polônia, recém-nascida das cinzas do Tratado de Brest-Litovsk, marchava contra a Rússia com bênção ocidental. Era a cruzada do capital contra o vermelho, e o mundo assistia, torcendo pelo fim daqueles loucos revolucionários. Lenin sabia, ou a revolução se defendia com unhas e dentes, ou seria estrangulada no berço. E assim, enquanto os exércitos brancos avançavam, o Estado soviético revelava sua face mais sombria. Em dezembro de 1917, antes mesmo que a guerra civil explodisse, nascia a Checa,
a Comissão Extraordinária para combater a Contra-Revolução e a Sabotagem. Seu líder, Félix Dzerzhinsky, um polonês de olhos frios e fé inquebrantável, recebeu uma ordem simples: liquidar os inimigos do povo. E ele o fez. Primeiro às centenas, depois aos milhares. Execuções sumárias, prisões noturnas, campos de trabalho nas geladas entranhas da Sibéria. Não havia julgamentos, havia purga. Lenin, o teórico, o estrategista, fingia distanciamento. Mas era ele quem assinava as ordens, quem aprovava as listas de inimigos a serem neutralizados. O terror vermelho não era um excesso, era uma necessidade. Porque como manter o poder quando metade do país quer te enforcar? As unidades de bloqueio de Trotsky, aqueles pelotões que fuzilavam covardes nas trincheiras, não eram sádicos. Eram cirurgiões. Cortavam a gangrena para salvar o corpo. Brutal? Sim. Eficaz? Também. Porque em 1918, a revolução não podia se dar ao luxo da moral. Ou ela sobrevivia ou morria. E Lenin não tinha intenção de perder. Enquanto a legião tchecoslovaca avançava como uma cunha de aço pelo coração da Rússia, tomando Kazan e ameaçando Vladivostok, onde os japoneses já desferiam seus primeiros golpes, Trotsky demonstrou por que era o estrategista que Lenin precisava. Não havia tempo para hesitações. Em setembro de 1918, Kazan foi retomada em um contra-ataque fulminante. Em outubro, Samara caiu. Mas a guerra não dava trégua. Em novembro, a Polônia recém-independente declarou guerra, jogando mais lenha na fogueira. Ainda assim, o primeiro assalto coordenado das potências ocidentais e seus fantoches tinha falhado. A revolução resistira. E então veio 1919. O fim da Grande Guerra destrai os impérios. A Irlanda se rebelava, a Turquia se desintegrava, as colônias fervilhavam. Enquanto Londres e Paris se viravam para apagar incêndios em suas próprias fronteiras, o Exército Vermelho partiu para o ataque. Em fevereiro, Kiev tombou. A Ucrânia, perdida no vergonzoso Tratado de Brest-Litovsk, voltava ao controle soviético. Até abril, britânicos, franceses e americanos, aqueles que haviam desembarcado com arrogância em Odessa, foram expulsos como ratos de um navio afundando. Em agosto, a Ucrânia era vermelha. Os expedicionários ocidentais no norte, em Arkhangels e Murmansk, não aguentaram o inverno e a pressão bolchevique, evacuados. Deixaram para trás apenas a vergonha de uma derrota anunciada. A partir daí, a guerra se tornou um jogo de sombras. Os impérios humilhados recuaram para a estratégia indireta: armar os brancos, financiar a Polônia, instigar os vizinhos da Rússia. Uma presença simbólica, americanos no Extremo Oriente, japoneses na Sibéria, bastava para manter a ilusão de influência. Mas o verdadeiro teste veio do Oeste. A Polônia de Pilsudski, ambiciosa e apoiada pelo Ocidente, avançou sobre Kiev em 1920. Por um momento pareceu que Varsóvia ditaria os termos. Até que o contra-ataque soviético, como um punho de ferro, empurrou os poloneses de volta às portas de sua própria capital. O armistício de outubro foi um recuo tático, não uma derrota. Quando Vladivostok, o último reduto dos brancos, caiu em outubro de 1922, a mensagem era clara: a Rússia não seria esmagada. Lenin, porém, já olhava além das trincheiras. Enquanto Trotsky comandava as batalhas, ele arquitetava a guerra ideológica. A Conferência de 1918 dos socialistas moderados, aqueles que ainda acreditavam em reformas dentro do capitalismo, era uma piada para ele. O bolchevismo não negociava com meias medidas. Em março de 1919, Moscou abrigou o primeiro congresso da Internacional Comunista, a Cominter. O mundo tremia, a Alemanha e a Hungria ardiam em revoltas comunistas. Por um instante, pareceu que a chama se alastraria. Mas as revoluções foram esmagadas e Lenin soube ler o sinal. A vitória global não viria de uma só vez. Não importava. A Cominter não era um sonho, era uma máquina. Nos anos seguintes, ela se tornaria o braço longo de Moscou, exportando revolução, infiltrando partidos, moldando o século XX à imagem do soviete. E então, em 1921, veio o golpe de mestre, a nova política econômica, NEP. O marxista ortodoxo teria cuspido no chão. Lenin, pragmático até a medula, entendeu que um país arrasado por guerra e fome não podia ser reconstruído só com decretos. O mercado voltaria, mas sob rédeas curtas. Pequenos negócios, terras para camponeses, um fôlego para a economia respirar. As grandes indústrias e latifúndios permaneciam do Estado, é claro. Os puristas uivaram, era capitalismo disfarçado. Lenin riu. Em 2 anos a fome recuou, a produção subiu, e a Rússia provou que até o diabo podia ser útil quando bem amarrado. Claro,
Stalin depois rasgaria esse acordo, mas essa é outra história. Aqui está o gênio e a heresia de Lenin, ele enterrou o manual. Marx prega que o socialismo só viria após o capitalismo criar seu próprio algoz, um proletariado urbano massivo. Lenin respondeu, e se não tivermos tempo? Sua tese era simples, brutal e revolucionária. Bastava uma vanguarda disciplinada, um partido de aço para arrastar uma nação, qualquer nação, até as mais atrasadas, rumo ao comunismo. Não importava se era a Rússia rural, a China camponesa ou a Angola colonial. O modelo leninista era uma faca afiada, pequena, mas letal. O século XX seria seu testamento. Mas o tempo de Lenin estava se esgotando. Os anos de exílio, as noites em vagões blindados, os tiros de 1918, quando 2 balas cravadas em seu corpo nunca foram removidas, cobraram seu preço. Médicos aos montes tentaram diagnosticá-lo. Envenenamento do sangue? Sífilis? Esclerose? Ninguém sabia. Só se via o homem desmoronar, insônia crônica, dor lancinante ao menor ruído, náuseas, uma fadiga que o deixava preso a Moscou como um prisioneiro. Em abril de 1922, finalmente extraíram as balas. Não adiantou. Os derrames começaram no verão. O primeiro deixou paralisado por semanas. Os que veriam seriam piores. O homem que havia reescrito as regras da história agora lutava para escrever seu próprio nome. Em poucos meses os derrames o reduziram a um homem quebrado, confinado a uma cadeira de rodas, enquanto o império que ajudara a erguer tremia ante a sombra de sua ausência. A saúde de Lenin desabava em 1922 e, com ela, a pergunta que assombrava o Kremlin: quem herdaria o legado do homem que mudará o curso da história? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, recém-batizada aquele mesmo ano, precisava de um sucessor, ou pelo menos de um plano. Lenin nunca se proclamara ditador absoluto, mas sua autoridade era incontestável. Décadas de exílio, teorias revolucionárias e uma liderança implacável o haviam tornado o pilar do regime. Alguns acreditavam que o Politburo governaria coletivamente como um conselho de iguais. O próprio Lenin, porém, desconfiava dessa ilusão. Sabia que o poder, como a natureza, abomina o vazio. Foi assim que no inverno de 1922, entre dores e febres, ditou seu testamento, um documento que seria sua última jogada estratégica. Nele, avaliou com frieza os homens que poderiam substituí-lo. Stalin, o georgiano de olhos frios que ascendera a secretário-geral do partido, era o mais perigoso. Demasiado bruto, escreveu Lenin, e esse defeito, tolerável em nosso meio e entre nós, comunistas, torna-se intolerável no cargo de secretário-geral. Sua ambição não tinha limites, e sua inteligência, segundo Lenin, era medíocre. O contraste não poderia ser maior com Trotsky, o gênio militar da revolução, o orador que inflamava multidões e cujo intelecto Lenin admirava. Trotsky é, sem dúvida, a pessoa mais capaz do atual Comitê Central, anotou. Mas havia um problema. Trotsky era orgulhoso, excessivo, e sua arrogância poderia dividir o partido. O testamento foi uma das últimas vezes em que Lenin agiu com clareza. Em março de 1923, outro derrame o roubou da fala. Dali em diante foi uma agonia lenta. O corpo se recusava a render-se, mas a mente já se apagava. Nas primeiras semanas de 1924, caiu em coma. Morreu em 21 de janeiro, aos 53 anos, o mesmo homem que décadas antes, jurara destruir o mundo antigo e erguer outro em seu lugar. A luta pelo poder começou antes mesmo que seu corpo esfriasse. Trotsky, convalescente no Cáucaso, recebeu informações falsas sobre o funeral. Stalin, com precisão maquiavélica, garantiu que ele perdesse a cerimônia em Moscou, em 27 de janeiro. Enquanto isso, o cadáver de Lenin era embalsamado e exibido em um mausoléu na Praça Vermelha, onde permaneceria por um século, um símbolo petrificado de uma revolução que em vida ele não conseguiu controlar por completo. Contra os avisos de Lenin, o Politburo escolheu Stalin. O georgiano, aliado a Zinoviev e Kamenev, desferiu golpes certeiros, isolou Trotsky, caluniou seus aliados e até 1929, esmagou toda a oposição. O homem que Lenin chamara de bruto, tornou-se o novo czar, só que sem coroa, sem Deus e com um aparato de terror muito mais eficiente. Milhões morreriam em seu nome. Lenin nasceu Vladimir Ilyich Ulyanov, filho de uma família burguesa que ele próprio repudiaria com violência. A execução de seu irmão Alexandre, enforcado pelo regime czarista em 1887, o marcou para sempre. Nos 25 anos seguintes, transformou-se no teórico mais radical do marxismo, adaptando-o à realidade russa com uma tese ousada. A revolução não precisava esperar.
Uma vanguarda disciplinada, o Partido Bolchevique poderia arrastar as massas para o comunismo, mesmo em um país atrasado. Quando a Primeira Guerra abalou a Europa, sua hora chegou. Em outubro de 1917, tomou o poder com um golpe cirúrgico. A Revolução Russa nasceu de um sonho: destruir a autocracia czarista e construir uma sociedade justa. Mas sonhos, quando confrontados com o poder, muitas vezes se transformam em pesadelos. Em semanas, os bolcheviques recriaram o que juravam destruir. A tcheca polícia secreta herdeira da temida Ucrânia czarista passou a enviar dissidentes para campos de trabalho na Sibéria. A Assembleia Constituinte, eleita democraticamente, foi dissolvida em 1918. No lugar do czar, agora havia o Sovnarkom, e no topo Lenin. Críticos como Rosa Luxemburgo e Piotr Kropotkin denunciaram a ditadura disfarçada de revolução. Lenin não era Stalin, não ordenou fuzilamentos em massa nem cultuou sua própria imagem como um deus, mas construiu um sistema que permitiu a ascensão de um monstro. Um sistema onde o partido era lei, a dissidência era traição, e a utopia justificava qualquer meio. E se ele tivesse vivido? Teríamos visto uma URSS menos sangrenta, ou Lenin, pressionado pela paranoia e pela guerra civil, teria se tornado tão implacável quanto seu sucessor? A história não dá respostas fáceis. Só deixa uma pergunta ecoando sobre o mausoléu de granito: até onde o revolucionário está disposto a ir para salvar sua revolução?